Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Pela misericórdia de Deus, hoje, graças a Deus, estou novamente aqui. Mas assim que acordei, peço também que vocês façam o que eu fiz assim que acordei. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Invoquem o nome do Senhor. Porque quanto mais eu e vocês invocarmos o nome do Senhor, com certeza estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque enquanto puder invocar. Vamos buscar o Senhor, gente, enquanto Ele está perto. Ó Senhor Jesus, e pedir sempre, Senhor, e agradecer. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque estou vivo hoje e posso invocar mais e mais o seu nome. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não percam tempo, porque depois daquela oração de ontem, a convocação da igreja, ó Jesus amado, nós já estamos tendo notícia dos resultados. Creio que os irmãos também já estão sabendo. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos continuar orando pelo esse mundo tão pervertido, mas eu e vocês temos a responsabilidade que Deus deu a mim e a vocês de pregar a sua palavra, para que as pessoas possam crer e ser salvas diante do nosso Pai eterno. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, segunda-feira, Deus vem nos falar na sua palavra. Graças a Deus. 22 de março. Números 34 e 35. Lucas 5, 12, 28. Salmos 65 e Provérbios 11, 23. Leiam com calma, dependendo do espírito. O provérbio 11, 23 está bem desfrutável e diz para mim vocês: o desejo dos justos tende somente para o bem. Por isso nós precisamos estar fazendo sempre o bem. Mas, uma advertência, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, nós devemos ser esses justos que o provérbio diz para mim e vocês. É estar na presença de Deus, para que sejamos justos. Louvado seja Deus. E ter nós sendo justos, nós estamos com esse amor de Deus, que é infinito. Louvado seja Deus. E, graças ao Senhor, terminou o 5. Hoje nós vamos entrar no alimento diário, o último alimento diário, que diz, a série continua, Deus nos chama para o seu reino e glória. Continua, Deus nos chama para o seu reino e glória. O nosso Deus sempre está nos chamando para o seu reino e glória. E o título geral é, afinal, o que detém o anticristo? É uma pergunta. Ouçam bem, vejam bem. Aqui é uma pergunta. Afinal, o que detém o anticristo? Com certeza Deus vai nos mostrar a cada passo dessas leituras do alimento diário. Louvado seja Deus. E a leitura bíblica hoje está bem desfrutante. Nós já lemos esses versículos, esse capítulo, né? Mas precisamos reler novamente. Hoje começa na segunda-feira, né? 1 Tessalonicenses 1:3, 2:13, 1 Timóteo 6:10, parte A e Hebreus 2:1. Leiam com calma.
sem precisar de carreira. É só no Espírito que nós podemos ter as revelações de Deus. Hebreus 2, 1, ele diz o seguinte para mim e vocês. 2, 1 diz assim, o perigo da negligência, por isso nós podemos negligenciar essa tão grande salvação. Por essa razão, importa que nos apegamos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Tá vendo? Paulo, creio que aqui foi o autor, foi Paulo, ele diz, por essa razão, importa que nos apeguemos mais com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Portanto, amados e amadas irmãs, essas verdades hoje está mais clara ainda. Está na revelação de Apocalipse, na era de Apocalipse. Então, as verdades que é a palavra profética, hoje estamos vendo e ouvindo no livro de Apocalipse. Portanto, não deixe o inimigo enganar as vossas mentes. Ouçam apenas a verdade de Deus. Louvado seja Deus. E lê com oração, já lemos, né? Hebreus 3, parte A. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é ele? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o resplendor, é a expressão de Deus. Ele é o próprio Deus, do seu ser. Ele aqui sustenta, amados e amadas irmãs, todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse evangelho, lembre-se, é uma pessoa e tem poder. Vamos crer que esse evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, tem poder. Louvado seja Deus. E o título da semana é Perseverantes como o terebinto e como o orvalho. Louvado seja Deus. E são 5 parágrafos bem desfrutantes, falando sobre a verdade única do universo. Nós sabemos que a única verdade do universo é Deus, é a palavra de Deus. Então, nós não podemos estar mais em dúvida que a verdadeira verdade do universo é a palavra de Deus. Aí aqui, ele falando sobre essa verdade, ele diz, no decorrer dessa semana abordaremos os seguintes itens. A importância da estrutura de fé, amor e esperança. Tá vendo? Que Deus estabeleceu para a nossa vida cristã e para a sua obra. A verdade que é o próprio Deus, tá vendo? E a sua palavra deve ser nossa única referência. Portanto, amados e amadas irmãs, a única referência que nós devemos ter é a palavra de Deus nas nossas vidas, que ela é a verdade. A graça e a verdade que recebemos precisa tornar-se realidade em nosso viver. Outra coisa maravilhosa. Por isso que nós precisamos comer mais da palavra, para ela se tornar realidade, verdade, graça na nossa vida. Como tecer a rede de cuidado para acolher os novos convertidos, tá vendo? E por fim, veremos que, ao passar por tribulações, precisamos ser firmes e perseverantes. Eu gosto muito dessa palavra, perseverante. Como o orvalho e o terebinto que não se abalam diante das adversidades. Louvado seja Deus. Portanto, só esse primeiro parágrafo já diz tudo para mim e vocês, como viver aqui na verdade. Louvado seja Deus. E, ó Senhor Jesus, eu vou dar um pulozinho mais lá na frente, que diz para mim você. A Bíblia nos dá o padrão da verdade. Só esse pequenozinho trecho aqui. A Bíblia nos dá o padrão da verdade. Só a Bíblia, gente, tem um padrão da verdade. Podemos ler outras coisas. E às vezes pensar que é padrão. Não, o padrão da verdade é a Bíblia. Louvado seja Deus. Aí ele diz assim: mas só a letra preta no papel branca não é suficiente. Muitos só vê a letra no papel branco. Aí diz: eu conheço a Bíblia. Sim, você pode conhecer a Bíblia, mas conhece o Deus da Bíblia?
Aí onde está o porém. Nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Louvado seja Deus. Precisamos da palavra logos e do Espírito combinados. Nos dão a referência correta, uma vacina contra o ministério da iniquidade atuando na sociedade. Aí ele adverte para mim e vocês. Devemos, então, apegarmos com mais firmezas, ó Senhor Jesus, a palavra de Deus. É isso que eu e vocês precisamos. Ter mais firmeza na palavra de Deus. Para ser vacinados e vacinar a nova geração. Isso é uma responsabilidade enorme, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Por exemplo, aí ele dá o exemplo aqui do neto dele. Diz, por exemplo, meu neto mais velho está comigo neste período de isolamento, fazendo aulas à distância. Para ajudá-lo todos os dias, lemos um capítulo da Bíblia. Depois da leitura, compartilho a palavra que lemos, usando o meu espírito para estimular algo nele. É isso que nós devemos fazer. Quem tem neto morando em casa, estimular ele enquanto é adolescente, criança, certo? Isso vai nos levar a depender de Deus. Olha, em uma dessas ocasiões, ele falou assim: eu não sei por que vovô, não sei por que eu vou, mas eu tenho vontade de chorar quando leio, quando você fala. Isso acontece, querido leitor, quando a criança entra em contato com a verdade viva, a qual aos poucos estabelece uma referência que servirá de base para a vida toda. Essa é a melhor vacina para a nova geração. Portanto, aqui, esse exemplo aqui desse irmão é maravilhoso, né? Ele falar, ler mais o neto e falar o que ele ganhou da palavra. Isso é muito importante. Isso aí, amados e amadas irmãs, vai infundindo na criança o falar de Deus. Aí ela vai crescendo, vai sentindo com certeza a presença de Deus e nós já sabemos que o Senhor pode ganhá-la com certeza. E por fim, tem uma frase aqui bem desfrutante. No 4 diz assim: ó Senhor Jesus, a estrutura de nossa vida cristã é a base da sustentação do viver da igreja. Ó Senhor Jesus. Qual é o primeiro elemento dessa estrutura? Nós sabemos que é a fé. Assim que eu e vocês cremos, é o primeiro elemento que nós recebemos é a fé, que estava objetiva e quando entrou dentro de nós exercitamos, fica subjetiva. Ó Senhor Jesus. Por ser viva, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Como o apóstolo Paulo. Aqui dá o exemplo, né? Paulo, quando creu, né? Ouviu o Senhor no caminho de Damasco. Aí Paulo era perseguidor, como vocês sabem, mas passou a ser perseguido. E como foi perseguido? Ó Senhor Jesus. E para terminar, eu vou ler aqui o fim que é muito importante para nós também, esse fim. O quinto ele diz assim, em Hebreus 11, 1, a fé mencionada refere-se à fé subjetiva, o ato de crer. Quando cremos, recebemos a convicção, a certeza das coisas invisíveis, da esfera de Deus, tá vendo? Só quando nós cremos, nós podemos contatar o Deus. Deus é invisível, ele é espírito. Por isso, nós só contatamos Deus no espírito. Em grego a palavra certeza é hipostasis, que em português é hipostase, mesma palavra usada em Hebreus 1:3. Ser. Essa hipostase é a própria substância de Deus. Pela fé, acessamos a única verdade permanente no universo. O próprio Deus. Amém? O inimigo de Deus tudo fará para desacreditá-la, distorcendo com sofismo e meias verdades, vinculada nas mídias sociais. Aí alerta para mim e vocês. Vigiemos e sejamos vacinados pela palavra e a fé contra os vírus do ministério da iniquidade. Aqui, graças a Deus, os irmãos vêm alertando. A palavra alerta. Os irmãos leu e passa para nós também. Vem alertando para nós sempre estar vigilantes, vigiar, orar. É isso que Deus quer de mim e vocês, que estejamos vigilantes. Porque se eu e vocês não vigiarmos, o inimigo, ele faz o que ele fez naquela palavra, né? Foi plantado o joio e o trigo, foi plantado o trigo, aliás, e o joio estava no meio.
Ele nasceu no meio, tipificando isso que no meio de nós, cristão, tem muito joio. Lembre-se disso, tem muito joio. Por isso que eu e vocês precisamos estar o quê? Conectados ao Senhor. Porque quando nós estamos conectados, vigiando, o Senhor nos mostra os joios no meio de nós. Mas, lembre-se, nós precisamos ser esse que, no meio, mesmo tendo joio no meio de nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Esses são os pequenos desfrutes que eu ganhei hoje da palavra. E, quando vocês forem ler, com certeza, lembre-se, a única verdade é Deus. Não existe outra verdade. A verdade é Deus, a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos vocês um bom dia. Mas lembrando, nós temos a responsabilidade enorme de levar essa verdade a todas as pessoas. Louvado seja Deus. Sim,